Água, óxido de hidrogênio, elixir da vida. Em química, é o solvente universal e tem propriedades únicas, diferentes de qualquer outra substância conhecida. Foi o berço e a ruína de civilizações inteiras e o elemento que mais condicionou a história humana a seguir ao fogo. Grande parte do nosso progresso tecnológico foi devido ao fato de termos compreendido a água e engenhado maneiras de a distribuir a todos. Mas será que conseguimos gerir bem este recurso? A ingenuidade humana leva-nos a acreditar que este recurso é infinito e imutável. Mas a verdade é que nos últimos anos da história, algumas das nossas ações têm tido impactos verdadeiramente catastróficos. Quão frágil é a água? E qual a sua verdadeira importância para a vida? É por isso que eu e os meus amigos decidimos realizar este comentário. Passando por vários sítios deste rio, vamos falar-vos de quão frágil e importante este recurso. Comecemos pelo tema da poluição. Todos sabemos o que é poluição. Mas, de que fontes ela vem? E de que maneira é que a água fica poluída? É isto que agora iremos explorar, tentando usar alguns exemplos locais bem conhecidos nesta região. Todos sabemos do drama de poluição do Rio Lins. Até há pouco tempo eram efetuadas descargas sem escrúpulos para um dos seus afluentes, a Ribeira dos Milagres. A maior parte destas descargas provinha da suinicultura. Esta suinicultura remete-nos para um dos maiores poluentes aquáticos, a agropecuária. Para este documentário, usámos o exemplo da agropecuária, porque é uma atividade de grande interesse económico nesta região, embora também haja outras grandes fontes de poluição resultantes da atividade humana à escala mundial, como a indústria petrolífera ou a química. Não é raro encontrar enormes plantações ou explorações pecuárias que tenham efeitos nefastos para os corpos de água em sua volta. Mas, como é que a água fica poluída? E como é que nos afeta diretamente? A agropecuária é a definição de qualquer atividade humana que se relacione com a criação de plantas ou animais. Tanto pode ser agricultura ou pecuária. Ambas estas atividades, obviamente, originam resíduos, mas como é que esses resíduos afetam a água e a nós diretamente? Para este exemplo, é bom lembrar que alguma da água que nós captamos para consumo não vem apenas de rios ou nascentes, naturalmente suscetíveis a descargas, mas sim de veios subterrâneos de água ou lençóis de água. Os resíduos da agropecuária, como fertilizantes, por exemplo, infiltram-se pelo solo, contaminam estes lençóis e, eventualmente, chegam a nós. Mas, porquê é que a água fica poluída mesmo? Todos sabem que a fórmula química da água é H2O. Isto significa que as suas moléculas têm um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Esta estrutura é especial porque dá polaridade às moléculas, que se atraem. Pensem nas moléculas de água como um ímã. O magnetismo é moderadamente forte. E como é que isto se relaciona com a poluição? A nível molecular, a poluição é também, na sua maioria, composta por moléculas com polaridade. As moléculas de água, atraídas, formam estruturas moleculares magnéticas, que não se dissolvem muito bem em água. Estas estruturas depositam-se ou diluem-se nos rios, lagos, mares, etc. Isto é poluição. Portanto, agora sabemos como a água pode ser poluída e como algumas das nossas atividades afetam-nas diretamente. Isto leva-nos ao âmago de uma outra questão, a potabilidade da água. A água é uma substância fundamental para a vida. A água que podemos consumir, embora não pareça, tem uma quantidade quase vestigial no nosso planeta. É também uma substância interessante, pelo fato curioso de aparecer nas 3 fases: sólido, líquido e gasoso. É também uma verdadeira raridade no universo, tanto quanto sabemos. Mais ainda a água potável, só no nosso planeta. É grande a disponibilidade de água para a população geral no mercado. A água que bebemos da torneira ou engarrafada é água que obviamente podemos beber. Nem pensamos muito nisso.
Mas por trás disto, há um vasto leque de regulamentações e protocolos muito estritos em relação à água que pode ser disponibilizada para nós. O que levanta uma questão. Mas o que é a água que nós podemos consumir? Qual é a água que nós chamamos pura? E por que razão é que não podemos beber água salgada? 70% do nosso corpo é constituído por água. Isto faz com que seja uma substância muito importante para o bem-estar do nosso organismo. Mas será que podemos beber toda a água potável? Nem por isso. As águas têm quase como uma receita. Têm de ter a quantidade certa de substâncias e sais dissolvidos para que possam ser próprias para o nosso consumo. Se esta receita estiver mal, bem, normalmente as consequências não são boas. E porquê é que não podemos beber água salgada? Bem, porque uma grande concentração de sal faz com que as moléculas de água se precipitem para lá para o dissolver. Chama-se isso osmose. Portanto, se bebermos água com sal, significa que toda a água do nosso corpo vai se deslocar para o nosso estômago numa tentativa de diluir a grande concentração de sal. E não é bom para a saúde. Quanto à água que nós podemos consumir, estima-se que no planeta inteiro apenas 2,5% de toda a água que existe é boa para consumo. Desses 2,5%, apenas 0,08% estão acessíveis. Assim, por ser tão rara, a água é extremamente suscetível à poluição. Obviamente traz efeitos para a biodiversidade. Todos vimos e temos uma ideia de como a poluição afeta a biodiversidade aquática. Basta olharmos para um lago poluído ou para uma maré negra. A biodiversidade depende simbioticamente das boas condições ambientais dos corpos de água. Logo, qualquer contaminação tem efeitos muito nefastos nas espécies, como por exemplo a sua extinção. Mas há um efeito curioso, diferente do que muitas das pessoas podem pensar. De facto, um poluente nem sempre é adverso a tudo. Alguma matéria orgânica pode fazer com que determinadas espécies prosperem no ambiente. Pensaríamos que isso seria benéfico, mas no entanto destrói um equilíbrio muito ténue. Vejam este caso, por exemplo. Neste lago, há uma população de nenúfares e de lagostins, assim como alguns peixes e, obviamente, uma grande variedade de micro-organismos. Todas as espécies vivem em harmonia, num mini ecossistema. Há um balanço de matéria e energia. Os nenúfares recebem energia solar, energia essa que, com os nutrientes da água, são a base deste ecossistema. Contudo, estes nenúfares consomem oxigênio da água em abundância, razão pela qual o seu número não pode ser demasiado elevado. Se, no entanto, a água tiver demasiados nutrientes, então nesse caso, uma das espécies poderá ser favorecida e isto irá destruir o equilíbrio. Continuemos com o exemplo do lago. Digamos que subitamente havia uma descarga de poluentes, com nutrientes bons para os nenúfares. Estes iriam proliferar e eventualmente bloqueariam o solo ao resto do lago, afetando micro-organismos que fazem fotossíntese. Por outro lado, asfixiariam os animais devido ao alto consumo de oxigênio. Este fenómeno chama-se eutrofização. Mas há ainda outro efeito interessante possível. Ao considerarmos um lago, estamos a considerar um corpo de água estático. Mas se considerarmos, por exemplo, um tubo de descargas para um rio, poderá haver uma ligeira eutrofização por micro-organismos perto do tubo. No entanto, esta irá diminuir gradualmente e verificamos que, na verdade, estes limpam a água. Isto é uma prova como, de facto, a natureza consegue repor o seu equilíbrio por si só de uma forma espantosa. Mas isto não é suficiente. A natureza lida com catástrofes diariamente. Muito antes da humanidade existir, já a natureza era desafiada constantemente por cataclismos que ameaçavam o seu equilíbrio. O mesmo se passa com a água. No entanto, com a chegada do homem, a pressão no equilíbrio da água aumentou, devido à ameaça quase permanente que as nossas atividades criam. O problema é que a escala humana funciona a um ritmo diferente da escala natural. E muitas vezes, a taxa que infligimos dano na natureza é largamente superior à sua taxa de recuperação. Ela recuperará eventualmente, mas num período de tempo demasiado grande para nós. Os efeitos negativos afetam-nos imediatamente. E é por isso que estações como estas foram inventadas. As hectares,
estações de tratamento de águas residuais. Através de processos de alta tecnologia, é-nos finalmente possível tratar águas residuais e torná-las mais uma vez próprias para consumo público. Mas como realmente isto acontece? O tratamento da água na ETAR está dividido em 4 fases diferentes. Primeiro, a água é filtrada por uma grade de modo a remover os detritos de maiores dimensões. De seguida, a água entra num desareador para remover areias através de uma diminuição da velocidade da água. Segundo, a água vai para um decantador gigante, onde obviamente é decantada, e assim removem-se a maior parte das lamas e resíduos sólidos em suspensão. Terceiro, a água passa por um reator biológico. Aqui, as nossas amigas bactérias do exemplo anterior usam oxigênio e, através de reações biológicas, removem todos os sólidos e material biológico restante. Finalmente, a água passa por um processo de desinfecção com radiação ultravioleta e adiciona-se cloro. Está pronta de novo ao consumo público. É fácil tomar algo como a água por garantido. Mas é necessário que tenhamos consciência da escassez e fragilidade da água. Temos de ser nós, a próxima geração, armada com este conhecimento, a garantir a preservação da água para o futuro. Esperamos que com estes comentários tenhamos conseguido mostrar como a água é um recurso muito importante. Vimos como a prática humana e económica afeta fortemente este recurso. Vimos que uma potabilidade da água é um fator muito frágil, pode ser facilmente alterado e que uma água que podemos consumir é muito rara no planeta. Vimos como a contaminação desse recurso afeta a fauna e a flora aquática, quebrando o equilíbrio ténue nesse ecossistema. E que apesar de termos engenhado maneiras de reutilizar essa água novamente, infelizmente isto não é o suficiente. E com estas razões todas podemos concluir que, protegendo a água, protegemos a vida.